Olá, querida nação rubro-negra, saudações rubro-negras a todos vocês. Obrigado por estar vendo o nosso vídeo. Peço que você fique até o final, que você se inscreva no nosso canal, que você fale do nosso canal e nos ajude a crescer em prol do Mengão e em prol dessa torcida maravilhosa da qual nós fazemos parte. O nosso Mengão estreou no Campeonato Carioca, começou 2024 e as expectativas para todo rubro-negro são as melhores possíveis. Precisamos virar a página, esquecer 2023, porém trazer os aprendizados necessários desse ano triste de 2023 para que a gente não comprometa o ano de 2024. Isso é fundamental. Ontem ganhamos e ganhamos bem. Ontem tivemos a oportunidade de ver um primeiro tempo muito bom, principalmente o primeiro tempo, aonde o Cebolinha estava voando, aonde o Varela, fez gols. Isso é muito legal. Não sei como o Tite vai administrar isso, espero que seja da melhor maneira possível, com Bruno Henrique e Gabigol no banco. Principalmente me preocupa muito o Gabigol, porque ele tem contrato conosco até o final do ano. Entretanto, no meio do ano, ele poderia assinar um pré-contrato e sair no final do ano, sem custo nenhum, de graça, para outro time. Então eu espero que o Tite saiba aproveitá-lo, que ele faça também a sua parte e que nós venhamos a sacramentar a renovação do contrato dele, obviamente, em bases assim melhores do que a proposta por ele. Eu acho que ele também precisa reavaliar a proposta que ele fez ao Flamengo. Essa é a minha opinião, com todo respeito ao jogador, mas com muito respeito aos cofres do nosso Flamengo. Bom, nós temos aí tivemos a entrevista, melhor dizendo, do Tite, onde ele citou duas coisas que me chamaram muito a atenção. Primeiro, ele falou algo que eu compartilho com ele totalmente, quando ele diz assim, abre aspas, se for para contratar por contratar, eu prefiro trabalhar com a base e com os jogadores que eu tenho, fecha aspas. Concordo, Tite, você está de parabéns. O Flamengo precisa entender que dinheiro não é para ser jogado fora, entre aspas, e que nós precisamos contratar de forma pontual. O jogador que vem para o Flamengo, ele precisa estar fazendo sombra constante àquele que no momento é o titular. E isso quem ganha é o Flamengo, isso quem ganha é o técnico. E nós precisamos ter essa mentalidade. Isso é fundamental para o nosso ano ser um ano de sucesso. Não só dentro de campo, não só com os títulos, não só com bons jogos, mas também com uma eleição tranquila e que o nosso próximo mandatário seja o melhor para o nosso Flamengo e para a nossa torcida. Outra observação do Tite foi em relação ao campeonato carioca, no momento ser mais atrativo, melhor do que o campeonato paulista. É a opinião dele, eu respeito. Talvez ele fale isso pela postura, né, do Fluminense, pela postura do Botafogo, apesar de não ter chegado a ser campeão brasileiro ano passado, eu não acreditava que ia ser, e também do Vasco e do próprio Flamengo no finalzinho. Mas eu acredito que se nós tirarmos os times grandes de São Paulo e os grandes do Rio, os times de médio porte, pequeno porte de São Paulo, dá muito mais trabalho do que o Rio. Mas eu respeito a opinião do Tite. Acredito sim que será, depois de muito tempo, um campeonato carioca mais disputado, mais difícil. Não como do passado, aquele que o pessoal da velha guarda, como eu e você, talvez, tivemos a oportunidade de ver no Maracanã, de ver na televisão naquela época. Mas podemos chegar lá. Depende de nós, depende dos clubes, depende de programação, depende de estratégia e de muito marketing. E vamos que vamos. Em relação às possíveis contratações ao Flamengo no mercado. Bom, segundo as informações que todos vocês sabem, eu já havia falado em um vídeo anteriormente, Marcos Braz e Bruno viajaram para a Europa com o intuito de
tentar o jogador Luiz Henrique do Betis. Eu, particularmente, não concretizaria, se for possível, a vinda desse jogador. Acho que é um garoto, acho que tem futuro, mas eu acho que o Betis pede muito por ele. E ele não vem para ser titular. Por mais que o Tite tenha pedido, ele vem para disputar. E não seria a primeira opção para disputar a titularidade. Então eu acho que o que eles pedem ao Flamengo, pela compra, é muita grana. E eu acho que o Flamengo não precisa desse investimento. É a minha opinião e você tem todo o direito de pensar o contrário. Em relação ao Matinhas Vinha, talvez nesse momento que eu estou falando com você, que você esteja me ouvindo e me vendo, já tenha sido tudo sacramentado. É o que eu espero. Eles também foram a Roma, estão conversando com o clube, parece que já existe uma flexibilidade em relação ao clube em vender para o Flamengo, de repente até nos moldes do Flamengo, mas nós precisamos ver o final dessa novela e eu espero que seja muito boa para o Flamengo. Vamos acompanhar. Temos também a situação do Léo Ortiz, que é um zagueiro desejado pelo Tite, e eu acredito que a maioria dos torcedores gostam desse jogador. Entretanto, gente, nós precisamos entender que o Red Bull não precisa de grana, que ele está ali à frente do clube Bragantino, mas com o intuito de vender, sempre que possível, os seus jogadores, aqueles jogadores da base, jogadores que ele vem adquirir. A ideia é essa. Então, se o Flamengo quiser esse Léo Ortiz, esse jogador, que é um bom jogador, ele teria que, entre aspas, flexibilizar o que o Red Bull pede. Eu acho muita grana para o zagueiro. Eu não sei o que você pensa. Eu acho que, aliás, acho não, todos sabem que nós não estamos ruim de grana e por isso eles pedem o que querem. Mas nós precisamos saber negociar. Nós precisamos de contratações que sejam todas pontuais, até para evitar problema. O Tite foi um treinador de seleção, um cara experiente e tudo, mas ele vai observar o que é Flamengo em ano de eleição. E, digo até hoje, né? Pode mudar amanhã, com Gabigol no banco e também com o Bruno Henrique. Esses jogadores querem jogar, óbvio que precisam merecer estar como titular ou entrando sempre, isso é bom para o Flamengo, mas eu estou curioso em saber como ele vai administrar isso tudo. Eu espero, sinceramente, como rubro-negro, que seja da melhor maneira possível. E o Flamengo precisa se conscientizar que tem que fechar. Por mais que nós estejamos em ano de eleições, todos têm que fechar em prol do sucesso do Flamengo em 2024. Nós não podemos nem chegar perto, o que dirá repetir esse ano horrível de 2023. Um ano em que nós sofremos, um ano em que nós não ganhamos exatamente nada, e um ano que nós vimos o nosso arquirrival aqui no Rio ganhar e disputar uma Libertadores aqui dentro. Cara, é para refletir, é para botar os pingos nos is, é para mudar, é para transformar. O Flamengo está em outro patamar. Há rumores de que o Bandeira viria, até o Márcio Braga poderia se candidatar. Eu acho que talvez seria uma boa para o Flamengo o Bandeira de Melo voltar, até porque tudo começou com ele. E ele tem a experiência, sabe aonde errou, sabe aonde não pode errar novamente. É um candidato, pode-se dizer assim, que vai dar as entrevistas, dar a cara a tapa. Eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhum candidato. Espero que o melhor venha administrar o Flamengo nos próximos 3 anos, a partir das eleições do final do ano. Quero agradecer a você sua atenção, a sua educação, por ter ficado comigo até agora. Muito obrigado mesmo, de coração. Ajude-nos a crescer, deixe seu comentário, deixe a sua curtida. Nós precisamos de vocês e queremos crescer junto com vocês, junto com o Mengão, e que a nossa torcida cresça cada vez mais. Saudações rubro-negras, até a próxima!